A carta de Paulo aos Efésios. A igreja de Efésios, ela, na verdade, apóstolo Paulo, ele passou por essa cidade, a cidade de Éfeso, por ocasião da sua segunda viagem missionária. E quando ali esteve por ocasião da segunda viagem missionária, apóstolo Paulo observou que a cidade de Éfeso era dominada pela idolatria. Existia ali um templo que no mundo antigo era uma das 7 maravilhas do mundo, o templo de Artemis, ou seja, o templo da deusa Diana, a Diana dos Efésios. Vinham pessoas de vários lugares prestarem cultos a essa deusa. Era uma cidade extremamente idólatra. Paulo colocou no coração de ali estar evangelizando, levando a palavra, levando o evangelho. E ele consegue fazer isso por ocasião agora da sua terceira viagem missionária. E quando ele está ali agora na cidade de Éfeso, mais uma vez, agora ele prolonga essa estadia por 3 longos anos. Apóstolo Paulo edificou a igreja ali, de tal forma que outras igrejas foram também edificadas neste mesmo período em que Paulo estivera evangelizando os moradores desta cidade. Por exemplo, por causa desse período em que Paulo esteve aqui de 3 anos na cidade de Éfeso, ali foram implantadas outras igrejas através, direta ou indiretamente, por causa desse período em que Paulo estivera aqui, porque Paulo gastava 7 horas do seu dia ensinando cooperadores, discípulos a levarem a mensagem de Cristo e também a edificar a igreja. É nesse período também de 3 anos que ali também surgem, por isso que foi importante demais este trabalho aqui na cidade de Éfeso, que era na verdade a capital da província romana ali. Éfeso, ela tinha e detinha um poder muito grande, sobretudo financeiro, sobretudo em todos os aspectos, ela influenciava bastante, porque era uma rota também de mercadores, por ali passavam diversos mercadores. Então, com essa estadia de Paulo ali, outras igrejas foram edificadas, dentre elas a igreja de Hierápolis, a igreja de Laodiceia, a igreja de Colossos, a igreja de Esmirna, Sardes, Tiatira e Filadélfia e Laodiceia. Todas foram edificadas por ocasião desta passagem aqui de Paulo. O interessante é que Paulo passa 3 anos aqui, no momento em que ele poderia estar colhendo os frutos do seu trabalho. Já era um pastor presidente, ele poderia estar acomodado. Ele recebe agora a notícia de que irmãos que haviam sido expulsos de Roma estavam agora regressando para Jerusalém, e muitos deles haviam sido confiscados seus bens, as suas terras, de tal forma que vieram e retornaram para Jerusalém extremamente pobre. Ao saber disso, o apóstolo Paulo então abre mão do melhor tempo, aonde ele iria colher os frutos do seu trabalho. Já tinha a igreja edificada, poderia dizer que já era um pastor presidente, existia outras congregações subordinadas à congregação, à matriz onde ele estava ali em Éfeso, mas mesmo assim ele agora resolve levantar uma grande oferta e ir agora em direção para Jerusalém, para poder ali socorrer com esta oferta aqueles irmãos que foram expulsos de Roma sem direito a nada, porque ele tinha esse coração verdadeiramente voluntário. Quando é que Paulo escreve esta carta aos Efésios? Paulo escreve a carta aos Efésios no período ou por ocasião da sua primeira prisão, quando agora ele já está em Roma. Lembrai-vos, pois, que ele foi preso por causa de uma acusação de quem? Acusação dos judeus, e agora ele fica preso na Cesareia Marítima. De lá ele parte para Roma e fica preso em uma prisão de 2 anos ali em Roma, uma prisão que nós poderíamos dizer que ela tinha algumas regalias, era como que se tivesse uma liberdade condicional. Pessoas poderiam o visitar na casa
casa onde ele estava hospedado. Nesse mesmo período, ele também prega, evangeliza toda a guarda pretoriana, em uma oportunidade que jamais ele teria se não fosse através agora desse período que ele estivera preso. Então é nesse período, por ocasião aqui dessa sua primeira prisão, que ele está agora em Roma, que ele escreve a carta de Éfeso. Não só de Éfeso, mas ele escreve também mais outras 3 cartas: a carta aos Filipenses, a carta aos Colossenses e a carta também a Filemon. Percebam que nesse interim aí, quando da primeira prisão de Paulo para a sua segunda prisão, nesse intervalo, ele escreve mais 2 cartas: a carta de Paulo a Tito e a primeira carta de Paulo a Timóteo. Depois disto daí, já mais para o final, quando Paulo já está praticamente vivendo os dias do seu martírio, ele é agora trancafiado em uma masmorra. Ele perde aquelas prerrogativas da primeira prisão, já não é mais uma prisão ali condicional, ele já está limitado de várias coisas, e é nesse interim, nos últimos dias da sua vida, que ele escreve então a segunda carta aos Timóteos. Pois muito bem, já sabemos que Paulo escreveu a carta aos Efésios por ocasião dessa primeira prisão de Paulo ali em Roma. Ele escreve essa carta e a gente vai perceber algumas coisas bastante interessantes aqui. Logo desde o capítulo 1, nos versos 1, 2 e 3, ele já fornece muitas informações importantes e necessárias para nós entendermos a carta. Logo no primeiro versículo, Paulo, se apresenta como sendo o autor, quer dizer, ele é o remetente da carta, é quem está enviando a carta, é quem está escrevendo aquela carta. Então perceba que agora apóstolo Paulo, ele fala algo interessante. Ele diz: eu, Paulo, apóstolo de Cristo, não pela vontade do homem, ele está dizendo pela vontade de Deus. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus. Ele já esclarece aqui um fato que poderia, quem sabe, trazer alguns questionamentos. Ele pega e diz: eu, Paulo, apóstolo de Cristo. E por que ele é considerado um apóstolo de Cristo? Sobre isso é importante nós aqui enfatizarmos também uma questão, porque nos dias odiernos nós ouvimos e vimos várias coisas a respeito, apóstolo isso, apóstolo aquilo, mas se fôssemos analisar e observar realmente a origem da palavra, o que é ser apóstolo de Cristo? Apóstolo de Cristo existiram apenas aqueles lá do Velho Testamento, ou do Novo Testamento, os 12 apóstolos. E depois, posteriormente, esse aqui, apóstolo Paulo, que foi referendado pelo próprio Deus para também ser reconhecido como apóstolo de Cristo. O que era necessário para ser um apóstolo de Jesus? Primeiro, ter sido chamado pelo mestre para esta função. Segundo, ele teria que ter andado, caminhado, presenciado os fatos e os milagres de Jesus e a respeito de Jesus. Então entendemos que Paulo, ele não fez isso. Como é então que ele é agora separado como apóstolo de Cristo? Vocês se lembram, já estivemos falando na aula aqui, na unidade 1 no nosso módulo aqui, a respeito dessa questão que lá no caminho de Damasco, ele tem este encontro com o Senhor Jesus, e é o próprio Jesus que o instrui durante aquele período de tempo. Então a gente pode dizer com toda a segurança que Paulo estava sendo instruído pelo próprio mestre, pelo próprio Jesus. Então assim ele pode ser verdadeiramente também considerado um apóstolo de Jesus. Fora esses, amados, tudo que nós vemos aí, me desculpe a franqueza, é falácia, é faz de conta, é jogar para a galera. Mas não vamos criticar cada um com as suas questões. Mas o apóstolo Paulo, para que não se tivesse dúvida, ele pega e diz: eu, Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus.
Às vezes poderia não ser pela vontade do homem, mas era seguramente pela vontade de Deus. Foi Deus que o escolhera. E esse homem tem o seu contexto tão importante na história, de que os 27 livros do Novo Testamento, 13 fora ele que escrevera, ou seja, quase a metade dos livros do Novo Testamento foram escritos por esse homem. Se nós entendêssemos, e tem uma probabilidade muito pequena disso ser verdade, mas se nós fôssemos, por exemplo, considerar que Hebreus fora escrito por Paulo, e alguns até argumentam que sim, se nós entendêssemos, então significaria dizer que mais da metade dos livros do Novo Testamento teria sido escrito aqui pelo apóstolo Paulo. Mas vamos ficar com os 13, que é os que podem ser de fato realmente comprovados. Então a importância e a singularidade desse homem é muito grande. No versículo 2 aqui de Efésios, ele já vai dizer uma outra coisa esclarecedora. Ele vai dizer a quem a carta está sendo remetida. E ele vai dizer no verso 2, dizendo da seguinte forma, que ele, Paulo, estava escrevendo aos santos da igreja de Éfeso. Então não há dúvida que essa carta ela está sendo endereçada, o destinatário dela é aos irmãos, aos fiéis, aos santos que estão na igreja de Éfeso. Vale aqui um registro, irmãos, que às vezes acontece que uma vez por outra a gente chama um irmão de santo, e já aconteceu comigo, e eu tenho essa, às vezes, eu tinha mais no passado, hoje às vezes me policio mais, e eu digo aí meu santo e tal, converso com o irmão, e há alguns que ignoram, e há outros até que não gostam de ser chamado de santo. Não existe bobagem maior do que essa, porque dessa forma era como Paulo tratava os crentes de determinada igreja. Ele pega e diz, aos santos da igreja de Éfeso. Quer dizer, o povo de Deus é um povo que chama pelo nome do Senhor, é um povo que pode ser chamado santo. Alguns ignoram, porque logo levam isso a crer, como que se fosse aquela questão de adoração de imagem, como é feita em uma outra igreja. Então alguns levam para esse lado e não gostam. Há outros que se acham pecadores, se acham falhos, e por isso não se acham dignos, e apelam, dizem, não me chama de santo, isso e aquilo, o que não tem nenhuma razão de ser, porque essa questão, o termo santo, não está se referindo que a pessoa não tem defeito, porque se assim fora, ninguém poderia ter sido chamado de santo, porque só existiu um santo, que é Jesus de Nazaré. Esse verdadeiramente não cometeu pecado. Essa nomenclatura de santo era uma das formas de se chamarem os cristãos daquela época e hoje também. Então não há motivo para um crente ou outro ignorar, porque alguém o chama de santo carinhosamente. Agora perceba, no versículo 3, Paulo ele vai ser ainda um tanto quanto mais esclarecedor. Ele vai dizer os motivos, os objetivos daquela carta, que levaram ele a escrever aquela carta. Nós sabemos que a carta aqui de Paulo aos Efésios, ela é uma das mais importantes para a igreja, se não a mais importante para a eclesiologia da igreja, a ortodoxia da igreja. Ela é por demais importante, porque Paulo ele vai enfatizar a respeito desse organismo vivo que é a igreja e o organismo institucional templo. Ele vai gastar um bom tempo aqui falando a respeito da organização dessa eclésia, dessa igreja, firmada na pessoa e na base que é Jesus Cristo de Nazaré. Então ele vai estabelecer agora os princípios eternos de Deus, vinculado agora a essa igreja universal no seu resgate através do seu sangue. Então ele apresenta aqui um verdadeiro tratado teológico a respeito da eclésia, questões ligadas à fundação da igreja na pessoa de Cristo Jesus. Então essa carta é por demais importante. Ele já começa agora aqui a estabelecer no verso 3 do capítulo 1, ele vai dizer 3 coisas importantes. Se você observou, logo no verso 3 ele vai dizer assim, bendito seja
o nome de Deus Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Perceba que aqui nós temos três coisas. Primeiro, nós temos a fonte da bênção. Segundo, nós temos aqui, além da fonte da bênção, nós temos a natureza da bênção. E por último, nós temos aqui a esfera dessa bênção, o alcance desta bênção. A fonte da bênção, ele logo diz: bendito seja o Deus Pai, Criador de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Então, qual é a fonte da nossa bênção? A fonte da nossa bênção provém de Jesus, ela vem de Jesus, é dele, é por ele que emana todas as coisas, é ele a fonte para nós sermos diretamente abençoados por Deus. Ele é a fonte de toda bênção. É por isso que ele exige, ele requer de nós, os santos, eleitos e amados de Deus, que nós tributemos a ele toda honra e toda glória. Alguém pode dizer: mas o trabalho onde eu estou, eu devo à pessoa tal, ao meu esforço, ao meu trabalho. Irmão, não se iluda, em tudo nós devemos a Deus, porque você não estaria nesse trabalho se tu não tivesse saúde. Já pensou se tu estivesses aí em uma cadeira de roda? E se alguém lhe usou para lhe dar um trabalho, esse alguém foi porque Deus assim o permitiu. Então a fonte originária, primeira, para toda a bênção humana, ela provém de Jesus. É através de Jesus, por ele Jesus, que alcançamos todas as bênçãos. Então já temos aqui um objetivo da carta: identificar a bênção, a fonte da bênção que é em Cristo Jesus. O segundo elemento apresentado aqui no versículo de número 3 é a natureza da bênção. O apóstolo Paulo, ele diz assim: bendito seja o Deus Pai, Criador dos céus, bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Mas nos abençoou com o quê? Com as bênçãos espirituais. Qual é a natureza da bênção que ele nos abençoa aqui através de Jesus? As bênçãos espirituais. A gente vai observamos que lá em 27 de Deuteronômio vai falar sobre as bênçãos, só que ali as bênçãos são bênçãos materiais. O apóstolo Paulo agora ele vai enfatizar o Deus que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais. Ficou melhor ainda, quer dizer, Deus, além de nos abençoar materialmente, o desejo maior dele é de nos abençoar espiritualmente. Isto significa dizer, ao contrário do que muitas igrejas por aí dizem, a bênção maior, a bênção a qual nós devemos valorizar e glorificar a Deus por isso e agradecer a Deus por isso, são as bênçãos espirituais. Por isso que devemos buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas, meu santo, nos serão acrescentadas. É por demais importante, é por demais valioso você entender e você compreender isto, é que para nós, servos de Deus, as bênçãos espirituais, elas são significativamente superior às materiais. As materiais serão apenas uma consequência das bênçãos espirituais, advindas de um lugar. Agora vamos olhar pelo terceiro aspecto que é apresentado aqui no versículo de número 3. A esfera dessa bênção, o alcance dessa bênção, é em que lugar? Ele diz, as bênçãos espirituais aonde? Nas regiões celestiais em Cristo. Olha, as regiões celestiais é no céu dos céus, fica lá em cima, é em Cristo Jesus. Está dizendo que a fonte de todas as coisas, a amplitude de todas as coisas, o alcance das nossas bênçãos, a esfera das nossas bênçãos, ela alcança todas as regiões celestiais. As regiões celestiais estão ali
trabalhando ao nosso favor, sobre o comando de Cristo. Nas regiões celestiais estão miríades de anjos, e diz que os anjos são espíritos ministradores que estão a serviço daqueles que temem a Deus. Aonde eles estão? Nas esferas das regiões celestiais. Então olha do lugar da onde está vendo a bênção das regiões celestiais em Cristo Jesus. Que maravilha, irmãos, que coisa profunda, maravilhosa. Nós vamos observar, se formos, e não dá para a gente analisar, mas, por exemplo, só a título de informação, a título aqui de curiosidade, por exemplo, do versículo 3, do capítulo 1 aqui de Efésios, até o versículo de número 14, é o maior parágrafo, talvez você não tenha notado, mas aqui nós temos o maior parágrafo de toda a Bíblia. Quer dizer, nós só vamos ter um ponto quando chegar ali nos meados do fim do versículo 14. Então, do versículo 3 até o versículo de número 14, não vai ter nenhuma pontuação, todo esse período. O que significa dizer? Parece que Paulo estava recebendo uma revelação tão maravilhosa. O conteúdo que ele tinha para falar era tão importante, que não poderia haver uma pausa, não poderia haver uma vírgula, não havia poder ter um ponto final. Ele estava entregando, parece que era tão maravilhoso, era tão gostoso, aquilo que Paulo estava recebendo de Deus, que ele não ousa interromper, ele não ousa colocar uma vírgula, um parágrafo, ele continua escrevendo nesse espaço de tempo tão longo, e só lá no versículo de número 14 é que ele interrompe, e verdadeiramente é as coisas que ele escreve aqui do versículo de número 3 ao versículo de número 14, são coisas extremamente valiosas para a nossa fé, porque ele vai falar de três coisas muito importantes. Ele vai falar da Trindade, ele vai falar da divindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E se você percebeu, do versículo de número 3 ao 14, na verdade é um cântico de louvor. Se você for observar, no final ali tem 3 estrofes. A primeira estrofe termina no verso 6, a segunda estrofe termina no verso 12 e a terceira estrofe termina no verso de número 14. No verso 6 ela vai terminar assim: para a glória do seu nome, e ela vai se repetir agora no verso de número 2 dizendo para a glória do seu nome, e agora no versículo 14 vai repetir mais uma vez, como que sendo uma light word, como que sendo um refrão dizendo para a glória do seu nome. Ou seja, ele está falando ali da Trindade. Do verso 3 ao versículo de número 6, ele vai falar da pessoa de Jesus, da graça salvadora de Jesus, e vai dizer que todas as coisas é para a glória do seu nome. Agora do verso de número 6 agora até o verso de número 12, ele vai falar da pessoa de Deus, e vai dizer que tudo deve ser para a glória do seu nome. E por último, ele vai enfatizar para a glória do seu nome quem? Do Espírito Santo. Então ele fala aqui da divindade, ele fala da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então não há uma interrupção, porque ele não pode parar. É muito importante aquilo que ele tem para revelar, ou que Deus está o revelando, e que ele precisa transmitir aos colossenses a respeito da divindade, a respeito da pessoa divina de Cristo, a respeito da pessoa de Yahvé, a respeito da pessoa divina do Espírito Santo. Era tão importante que ele não ousava cessar e colocar um ponto ou vírgula. Ficou o maior parágrafo da Bíblia. No versículo de número 15, aqui já finalizando esse comentário aqui de Efésios, nós vamos observar que Paulo ele vai começar agora falando das orações que ele faz em favor dos santos. Percebam que aqui tem algo bastante interessante para nós analisarmos sobre a questão de oração. Paulo agora ele vai falar algo muito importante, e todas as vezes, se você for observar na Bíblia Sagrada, nas epístolas paulinas, os momentos
o clímax, o ápice, o momento mais alto dos ensinamentos de Paulo consistiu nas horas em que ele esteve apresentando uma oração em favor da igreja. Isto é algo revelador, porque vai acontecer a mesma coisa aqui também em Colossenses, no capítulo de número 3, o verso 14 e o versículo de número 21. Isto vai se repetir também, um grande ensinamento de Paulo, o ápice do seu ensinamento, agora também em Colossenses, no capítulo de número 1, dos versos 9 a 11, vai se repetir também algo maravilhoso, um grande ensinamento de Paulo, o ápice dos seus ensinamentos também, agora em Colossenses, no capítulo 1, do versículo de número 11 ao versículo 9 ao versículo de número 12, Filipenses também 1, e o versículo de número 9 ao versículo de número 11, e assim sucessivamente. Nos momentos em que Paulo está em oração, são os momentos que acontecem o ápice daquilo que ele tem a transmitir para a igreja. Então é importante nós analisarmos uma coisa aqui, é que quando nós oramos, grandes coisas acontecem, revelação da parte de Deus a nós são entregues. Os maiores avivamentos da história da humanidade partiram em momentos de oração. Os maiores avivamentos na Bíblia foram depois de analisarem e de lerem a Bíblia. Se nós formos analisar as vidas dos profetas, os grandes homens da história tiveram a sua vida mudada, influenciada, o seu ministério, mais quando eles estavam de joelho do que quando eles estavam em qualquer uma outra função. Com Paulo também não fora diferente. Quando ele ora, ele recebe as maiores revelações. É tão verdade que os ápices de seus ensinos se dão nestes momentos que ora aqui nós já acabamos de falar para os amados, queridos, diletos e abençoados irmãos. Nós vemos aqui também, já no capítulo de número 4, não dá para a gente se deter muito tempo, mas uma coisa importante nós analisarmos, depois de todo esse processo aqui, de fundação da igreja na pessoa bendita de Cristo, ele vai apresentar algo que é por demais importante, que ele vai ratificar lá na frente. Nós vamos falar um pouquinho mais disso também daqui a pouquinho, lá no livro de Colossenses, mas no capítulo 4, ele vai estar dizendo mais ou menos assim, e a gente finaliza aqui essa participação a respeito do livro da Epístola de Paulo aos Efésios. Paulo vai escrever dessa maneira: mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que tendes ouvido e neles fortes ensinados, como esta a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano e vos renoveis o espírito no vosso sentido e vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Que coisa maravilhosa, que revelação extraordinária. Ele vai começar dizendo aqui, o que esses versículos estão querendo dizer? É que a santidade começa quando nós abandonamos as velhas roupas lá do passado, assim como nos diz a palavra de Deus também em 1 Coríntios, no capítulo de número 5, o verso de número 17, dizendo, pois assim sendo, esquecendo, e ele fala isso, se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo agora se fez novo, eis que tudo se fez novo. Ele vai falar a respeito disso, mais especificamente lá em Colossenses. Nós vamos observar que a segunda coisa que o versículo aqui, estes versículos, eles mostram aqui para nós, é que a santidade provoca mudanças espirituais na vida do homem. Então isso é importante a gente observar. Essa nova atitude, esse novo nascimento, ele vai provocar em nós mudanças
mudanças espirituais na vida do homem. Quer dizer, ele vai ter o novo pensar, ele vai ter o novo agir, ele vai ter o novo sentir, porque ele agora já é uma nova criatura. Uma outra coisa que aprendemos aqui nesses versos que acabamos de ler é que a santidade gera em nós revestimento, gera em nós um revestimento. E o que é o revestimento? Para vocês entenderem melhor, eu estou vestido aqui com esta camisa, mas por sobre esta minha camisa, eu estou revestido com um paletó. Por cima da minha roupa, existe uma outra roupa. Então é importante nós nos vestirmos de uma roupa espiritual, uma nova roupa, porque somos uma nova criatura. Mas além dessa nova roupa, ele nos convida agora, o Espírito Santo, a nos revestirmos, colocar uma outra roupa por cima desta roupa, de tal forma que vamos estar protegidos